Salve, salve, amiguinhos do Tempos de Luta, sejam muito bem-vindos a... Tá doido? A 21ª edição do podcast Tempos de Luta, o podcast mais animado do Brasil. Podcast. Dando continuidade aqui ao podcast, né? Então, continuando agora, senhores. Semana rolou coisa, né? Não rolou o UFC. Senhores, segundo o Thiago, essa semana rolou coisa. Rolou coisa. Usem a imaginação de vocês e postem o que foi a coisa que rolou. Thiago, o que rolou? Coisas, cara. Coisas rolaram essa semana. O que ele quer dizer coisas. com coisas, pessoal? Traduzindo a legenda do Thiago, ele vai colocar aqui embaixo. Rolou coisas igual a eventos que aconteceram. Isso. Porque não teve os eventos grandes. Não teve UFC, não teve Bellator, mas teve LFA, teve Jungle, teve esses eventos aí. E a gente vai falar sobre Coisas eles. que rolou. Coisas que rolaram. Eventos que rolaram. Então vamos lá. Primeiro começando, rapaziada, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem assistindo. Então a gente fala todos os cumprimentos para que você se sinta em casa e aqui no estúdio com a gente. O UFC 247... Vai rolar, né? John Aí Jones, é uma coisa que vai rolar. Isso. Uma coisa John que rolou. Jones versus Dominic Reyes. Dominic Reyes vem entrando na cabeça de John Jones. John Jones diz que não, mas ele sempre diz isso, né? Ele sempre diz que a pessoa não entra na cabeça dele. Mas eu acho que de verdade não entra. Eu acho que não entra. Pera aí, dá um segundo. Mas eu acho que realmente não entra. Porque o John Jones tem uma mente inentrável. Nada entra na mente do John Jones. Ele é um cara... Ou seja, aos olhos do Thiago, a mente do John Jones é coisada. É coisada também. Enfim, o John Jones é esse cara, né, velho? Que é inentrável. Ninguém mexe com o psicológico dele. Ele que mexe com o psicológico das pessoas. Ele tem esse fator Anderson Silva aí a favor dele. Em relação a essa luta, eu acho que ele já provou que ele tem dificuldade contra caras mais fortes, né? Como foi o caso do Marreta. O Marreta ele abriu uma porta pra quem ainda vai lutar com o John Jones, que foi justamente os chutes. Né? O Marreta castigou mesmo as pernas do John, a perna do John Jones, na verdade. E aí o que a gente vai ver é se o Dominic Reyes vai seguir essa linha e querer machucar para afetar um pouco mais a movimentação do John Jones, ou se o John Jones encontrou uma forma de não ser anulado com chutes na perna, o que é difícil, porque você tá com os dois pés no chão, uma perna vai ter que ficar na frente. Mas eu acredito que sim. O John Jones ele tem um wrestling muito bom, ele pode antecipar, ele pode fazer as tradicionais defesas de low kick, que ele não fazia, né? De ou colocar o joelho pra dentro, ou subir canela. O que o Chris Weidman fez com o Anderson Silva, muita gente acha que ele foi 100% sorte e azar do Anderson Silva quebrar a perna, mas na primeira luta o Weidman tinha levado vários daqueles chutes e ele e o treinador dele decidiram que ele ia ter que... como é que é o nome em inglês? Block? Não, check. Check the low kicks, né? Saber que vai entrar e aí se defender ele de alguma forma. E aí ele checked os low kicks e... Aí juntou também um bocado de acaso, né? Sim. Várias coisas aconteceram, mas a primeira coisa que teria que acontecer pra isso acontecer, muitos aconteceram na mesma frase, era ele checar o low kick. Então, com certeza o John Jones deve estar trabalhando nisso aí. E aí, o que ele vai fazer, não sei. Não sei se ele vai check com o joelho, não sei se ele vai tentar antecipar. O mais engraçado, cara, é que sempre que a gente procura uma forma na qual o John Jones vai ser derrotado, que ele pode ser derrotado, ele surpreende. Contra o Marreta, todo mundo, falou o Marreta é mais forte, o Marreta tem a mão pesada, não foi a mão que afetou. Não foi a mão, exatamente. Foi a perna. Então, assim, ele é um cara muito bom ao ponto de surpreender até no que vai pegar ele. Cara, o John Jones, ele não tem defeito. Ele não tem um ponto... Defeito, lógico que ele tem, né? Mas ele não tem um ponto fraco. Ele não tem um calcanhar de Aquiles. Uma coisa que todo mundo já descobriu uma forma de... Não tem. Muitas pessoas pensaram justamente no chute, mas é isso que eu tô dizendo. A gente vai ver agora
se isso ficou escancarado na luta que afetou muito ele chegou a falar isso depois. O que a gente vai ter que ver essa luta se o Dominic Reyes vai querer capitalizar em cima disso, ou se o John Jones encontrou uma forma eficiente de defender, sabendo que é bem provável que o Dominic Reyes queira chutar também. Eu acho que a primeira coisa pra descobrir como vencer o John Jones vai ser de fato vencer ele. Sim. Quando alguém conseguir vencer, se alguém conseguir vencer, e aí de repente, dependendo de como for a forma da vitória, né? Se não for, sei lá, uma mão de sorte, entre aspas, ou, sei lá, qualquer acaso desse, se for realmente uma dominância ou uma coisa que foi construída pra vencer a luta, aí a gente vai poder saber. Mas até agora, o que chegou mais perto foi o Gustafsson numa luta duríssima e o Belfort num golpe de sorte também, né? Sim, e em relação à luta do Gustafsson, o John Jones mesmo já falou que pra essa luta foi o camp que ele fez pior na vida, que ele treinou menos, ou seja, ele fez 5 rounds duríssimos, tanto bateu como apanhou muito, ganhou e foi o pior camp da vida dele. E então, na segunda luta ele passou o carro. Isso, exatamente. Então, assim, se ele tiver tão bem treinado quanto ele esteve nos outros camps pra luta, acho que vai ser difícil ganhar dele por muito tempo até ele se aposentar. Ainda falando de UFC 247, teremos a luta com a principal, também valendo cinturão. Mas antes da gente falar sobre isso, Marcos, você tem algum palpite pra essa luta? Cara, eu acho que vai dar John Jones. Eu acho que ainda vai dar John Jones. Mas eu acho que se ele não nocautear ou finalizar, que ele é capaz disso, a gente sabe, eu acho que a gente vai ver cada vez mais os pontos fracos do John Jones sendo expostos. Até chegar ao ponto de alguém conseguir juntar isso e ganhar dele. Se ele não se aposentar antes. Mas eu acho que, cara, o John Jones ele é um fenômeno. É difícil você apostar contra o John Jones, entendeu? Por tudo que ele já fez, por tudo que ele já demonstrou, tanto nos altos como nos baixos. Aí você pega o Dominic Reyes, que é um cara novo, forte, vem com vontade, com gana. Mas a gente sabe que quando você entra, que você vê o John Jones na frente e começa cotovelo pra lá, cotovelo pra cá e aqueles chutes esquisitos que pegam, não dá, cara. Porque assim, eu sempre falo que você ser um cara que tá vindo numa hype, tá ganhando e nocauteando é uma coisa. Aí quando você pega uma luta principal, com toda a atenção em você, 5 rounds, a mídia inteira querendo cair em cima de você. Primeira vez entrando num jogo desse, né? Nome no evento. Jones Reyes. Ou seja, o cara já... Às vezes a emoção toma de conta e tudo que o cara sabe fazer, ele não faz. É que nem o menino que lutou com o John Jones também, o Brancão, o Anthony Smith. O Anthony Smith, pá, nocauteando todo mundo, forte, não sei o que, chegou lá. E ele mesmo falou isso. Ele falou que realmente sentiu a pressão. Então, que chegou lá, olhou pro John Jones e sentiu. E tem isso também, né? Cara. É você chegar e do outro lado tá É que nem o Anderson Silva. Exatamente. Tem gente que luta com ele, você vê que os caras, beleza, ele já perdeu a Adesanya, perdeu pro... Pra vários, né? E assim, Derek Brunson. Derek Brunson não, ele perdeu pro outro também, cara, como é o nome dele? Que o nome até é meio francês. Eu ia dizer Camaros, não é não, é o nome dele, cara. Que luta foi essa, mano? Foi a última luta do Anderson Silva. Com o Cannonier? Cannonier. Entendeu? Tipo, o Cannonier ganhou dele também. Então, tipo... Mas todos, você vê que... Eu tava viajando aqui pensando pro Slater, Nate Diaz. Não, ele ganhou do Leiber, perdeu pro Diaz, mas faz muito tempo. Aí tipo, o Cannonier, tá certo. Aí você vê assim... São caras que ganharam dele, que ganharam por mérito, ganharam, mas não lutaram um terço do que lutam. Primeiro, porque é o Anderson Silva. Segundo, por respeito, e muitos falam isso. Você sabe que lutar com o Anderson Silva, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Isso. Então o cara tem que se assegurar. É uma mistura de medo com respeito. Eu não vou me expor muito, porque se eu me expor muito, o Anderson vai me pegar. Caramba, é o Anderson Silva. Isso. Então eu quero ganhar dele e ainda ter a amizade dele depois. Eu tenho o Anderson Silva. Pera aí, o WhatsApp aqui do Anderson Silva. WhatsApp. Eu quero ficar inimigo de alguém, é do Silva. Exatamente. E teremos, né, na luta com a principal, Valentina Shevchenko e a Kathleen Chookagian, né, que a Chookagian é uma lutadora muito, muito alta. Mas, cara, a Shevchenko é incrível, parece um canivete suíço. A mulher tem 1001 golpes escondidos e... A Chookagian é mais alto, mas a Shevchenko tem muita experiência na trocação, cara. Muita experiência. Ela, assim, só botar ela pra baixo. Porque
A Shevchenko é difícil de bater em cima, cara. Difícil mesmo. Essa é uma luta que é muito boa pela Shevchenko. Eu nunca nem tinha ouvido falar na adversária dela, pra ser bem sincero. Mas é uma luta que está sendo ofuscada pela luta do John Jones, sempre vai ser. E também por ter essa adversária que não é tão conhecida, né? Sim. Mas a Valentina Shevchenko realmente é outro nível, sim. Agora sim, mais uma coisa bem curiosa é que nos títulos femininos acontece muito de a menos conhecida ganhar. Isso. O que já aconteceu várias vezes, né? Então, eu acho que, tipo, pode acontecer. A Shevchenko é sensacional, mas a gente já tem esse histórico de mulheres que não são tão conhecidas chegarem ao título em cima de alguém conhecido. A Rose Namajunas era conhecida? Era, mas, pô, a Rose Namajunas nunca vai ganhar. Ganhou 2 vezes. A própria Jędrzejczyk também. Exatamente. Ganhou da Carla Esparza, né? Chegou, a Carla Esparza era campeã do TUF, não sei o quê. Pô, essa menina é muito boa, vai ser campeã há muito tempo. A Jędrzejczyk chegou lá e assassinou ela. E isso é uma coisa que acontece muito no MMA feminino. Pô, Julia Budd. A própria Amanda Nunes também chegou assim. Partindo pro Belo. Quem é Julia Budd? Julia Budd? Quem é a campeã? Quem é Julia Budd? Aí chega a Cyborg, que é conhecida no mundo inteiro, nocauteia e leva o cinturão. Mas... Isso, então, assim, eu não digo que é impossível, porque no MMA feminino é uma surpresa muito grande, assim. Tudo pode acontecer, literalmente. Mas, vamos ver o que é que vai acontecer, né? E aí esse card tá um pouco, né? Não tem tantos um nomes. novo, né? Acho que o maior nome depois da Shevchenko é o Derrick Lewis. Sim. E o Derrick Lewis, cara, ele é um cara que não é nem muito pela luta em si. Porque ele é um cara grandão, lento, tem a mão pesada, mas cansa muito rápido, fica meio... sloppy, né? Fica meio, sei lá, não perde técnica, mas o Derrick Lewis é uma figura, cara. Sim. Então acho que o pessoal quer mais ver ele ganhando pra ver a entrevista pós-luta do que necessariamente ver ele lutando tecnicamente falando. Então, Mas mesmo com o leque de técnica, ele é um cara que tem bons knockouts, né? Sim, Um cara sim. que tem a mão pesadíssima. E é legal ver ele lutando. É legal. É ruim quando a luta dura muito. sim. Porque geralmente Como o uma outro. luta de qualquer luta pesada. Exatamente. Mas aí tem também o atleta representando o esquadrão brasileiro nas telas aí do Watch. Antônio Arroio vai lutar nesse card também, tá lá Arroio. embaixo nas primeiras lutas. E o Arroio é muito forte, né, cara? O Arroio é forte, o Arroio tem um estilo de luta muito legal, aquela base do karatê, Sim, chuta muito mas bem. é muito bom no chão. É bom de chão. A gente já falou sobre o Arroio aqui. Não lembro exatamente quando, mas eu lembro que a gente falou, que a gente até comentou que ele é um cara com uma envergadura menor do que a altura dele. É um desses casos esquisitos. Sim. Cara, o Arroio, ele é um cara muito forte, né? E é legal, o que eu mais gosto, cara, esse lance que o canal Combate criou de esquadrão brasileiro, eu só acho esquisito eles quererem colocar o esquadrão brasileiro contra o mundo. Eu não sei quanto é que tá o placar, meio que parei de acompanhar esse placar, mas... Acho que o esquadrão brasileiro está perdendo. Mas assim, eu acho legal que, por mais que o Brasil não esteja no topo do mundo como era antigamente, em termos de donos de cinturão, quase todo evento de MMA tem um brasileiro. Então assim, isso é bacana de ver. Eu acho que o que tá faltando são esses caras chegarem ao topo. Temos algumas promessas sim, mas é bom você sempre ver algum brasileiro. Né? Você percebe que, poxa, estamos lá. Estamos nos maiores eventos do mundo. E falta só chegar ao topo, né? Eu concordo com eles venderem dessa forma, porque infelizmente é assim que tem que ser vendido, mas eu discordo da essência disso. Eu inclusive ia fazer um papo rápido falando sobre isso, mas vou tentar resumir e falar agora. Quando a gente começa a vender o esporte porque tem brasileiro lutando, a gente não está vendendo o esporte, a gente está vendendo a torcida, pátria, a pátria. Vamos assistir porque tem gente do esquadrão brasileiro lutando, porque a gente tem um campeão agora e a gente precisa da torcida. E a gente não está vendendo o esporte, né? O esporte, o MMA devia ser consumido pelo esporte, não porque tem um brasileiro ou não lutando, né? Quem realmente gosta de futebol assiste campeonato inglês, assiste Série B, assiste Série C porque gosta do esporte. Lógico que essa é uma minoria. A grande maioria dos brasileiros assistem até o futebol mesmo. Assiste o futebol quando é Copa do Mundo, que a gente se ilude achando que o Brasil vai dessa vez.
ou quando o seu time tá ganhando. Se você vê os índices de attendance dos estádios, a maioria dos jogos que dá mais gente são quando o time tá em boa fase. Quando o time tá em má fase, as pessoas não assistem. Né? E aí, quando a gente começa a vender o MMA por causa do Esquadrão Brasileiro, a gente vai sempre depender de um brasileiro ganhando pra gente ter audiência no MMA. E isso é ruim pro mercado de uma forma geral. Eu acho que talvez eles façam isso também pra tentar trazer pessoas que não são tanto da luta. Talvez, é um brasileiro. Porque quem é da luta assiste tendo brasileiro ou não. Exatamente. Até porque os melhores do mundo hoje em dia não tem tanto brasileiro assim. Mas eu acho que eles podem fazer isso como uma jogada pra tentar trazer mais gente. É o que eu falei no começo. Eu acho que eles estão certos em tentar vender assim. É o jeito que tem pra vender. Infelizmente, Sim. isso é do brasileiro. O brasileiro só vai querer consumir quando tiver brasileiro lutando e ganhando. Isso é fato. Então, eles venderem dessa forma, pra eles é positivo. Eles vão conseguir vender melhor. Mas pro esporte, por isso que eu falo que é meio filosófico, mas pro esporte de uma forma geral, é ruim a gente ter fãs que dependem da performance do brasileiro. E é o que a gente fala aqui muito também. O UFC ele é um termômetro de como o mercado local anda. Se tem brasileiro ganhando no UFC, as pessoas começam a consumir fightwear, começam a ir treinar nas academias, aparece mais evento de MMA, as pessoas começam a assistir MMA nacional e aí gira tudo. É uma bola de neve. Quando não tem brasileiro ganhando, e aí cai tudo. Cai evento, cai fightwear, quebra. Eu lembro que em Fortaleza em 2013 até 2014, tinha umas 4 lojas, cara, tinha muita loja de fightwear. Hoje em dia não tem nenhuma. Evento. Nossa, era evento quase evento no final de tinha muito. Hoje em dia, os eventos que tem aqui em Fortaleza é o Victorious, nosso evento, o Action, que também tá fazendo mais pro interior, aí tem o Big Fight, tem alguns eventos desses bem menores. Fight, que é aí tem alguns que rolam no interior. O em Limoeiro ainda tem rolando pelo menos 2 por ano, o Itafight também faz pelo menos uma edição por ano. E aí tem alguns eventos pequenos que fazem edições esporádicas também, mas evento mesmo, assim, que mantém uma constância como tinha antes, eu acho que só tem o Victorious e o Action. E o Action, como eu falei, tá indo mais para cidades do interior. E é isso aí. Essa época que eu falei de 2014, era muita loja, era muito evento, era muita gente consumindo, as academias todas lotadas, um bocado de gente treinando MMA. Hoje em dia a gente quase não vê uma turma de MMA. As pessoas treinam Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? Não se vende mais MMA. E é resultado disso. Acho que há uns 5, 6 anos o Brasil não tem um grande nome, assim. Não, talvez menos, que eu acho que o Aldo perdeu o cinturão em 2015. É mais ou menos isso aí, uns 5 anos. E o pior é que temos possíveis campeões, né? Mas você vê um cara que nem o Diego Ferreira, não. Diego Ferreira foi o que ganhou do... que se chama de Deus da Guerra. É o que vai disputar o cinturão agora. Exatamente. Caramba, como é que é o nome dele? Davidson Figueiredo. Davidson Figueiredo. Então temos um potencial dono de cinturão. É uma luta dura. E ninguém tá falando disso, né, ainda. Pois é uma luta dura, mas tem luta do John Jones antes, então nada além de John Jones na mídia. Só depois que passar a luta do John Jones. Mas ainda assim essa luta vai ser muito mal divulgada. Porque é uma categoria que era pra ter sido extinta. Sim. E o Cerrudo salvou. O Benavides é um cara duríssimo. Tem um certo nome, mas nunca teve esse e que queria esse apelo, o Cerrudo. Não. Queria o Cerrudo. E aí o Davidson Figueiredo, até no Brasil, ele não é tão conhecido. Sim. Então vai ser uma luta muito fraca comercialmente. Vai possivelmente ser aqueles Fight Night que não vai nem lotar a casa, vai ter baixa audiência, mas eles têm que fazer essa luta acontecer. Fugindo um pouco de UFC, a gente teve o LFA, que foi semana passada. A gente vai destacar aqui o nosso amigo Coxinha, né, que era atleta do Future, que lutou na LFA, infelizmente perdeu, foi finalizado. Fez os primeiros 2 rounds muito bons, rounds duros, mas acabou sendo finalizado no 3º round. Então, Coxinha, melhoras, volte a treinar, se recupere. Eu tenho certeza que o seu futuro ainda vai ser brilhante. Às vezes as coisas acontecem para que a gente se fortaleça mais um pouco. Não era a hora certa ainda. Então, e o Coxinha é um cara muito novo, né? Novo e humilde, talentosíssimo. Ele não vai, caras que nem o Coxinha já passaram por tanta coisa na vida. Que essa vitória não vai... Que essa derrota não vai... Você se abala na hora porque é normal, todo mundo quer ganhar. Mas é uma coisa que você consegue dar a volta por cima, você começa a pensar de como sua vida já foi até ali, que isso nem se compara com as dificuldades que você já passou. Então eu acho que vai ser bem tranquilo em relação a isso. E sobre o LFA...
tinha rolado um boato que ia começar a sair no combate. Era isso? Tem um boato aí que provavelmente o LFA vai tá passando no Fight Pass Tá passando agora no Fight por Pass, enquanto. né? Infelizmente a gente Pra quem não tem... sabe o que é o Fight Pass, é o stream do UFC, né? Onde você assiste vários eventos que o UFC Exatamente. chancela, e o LFA é um deles. Infelizmente é difícil o acesso do Fight Pass aqui no Brasil. Eu acho que você nem pode só ter. se você tiver um link de alguém que isso se você tiver lá. Então, assim, um link aqui, às vezes você não consegue assistir. Então, por enquanto, a gente não tá conseguindo assistir o LFA. A gente conseguia assistir antes, porque passava na... Era Rede TV, não. Era... Mas isso há muito tempo atrás, né? Há muito tempo. Foi em 2013, 2014 passava. Era RFA ainda. Era o RFA. E aí, parou de passar. E agora, o Ed Soares falou que talvez tenha um contrato aí com o canal Combate. E aí, se realmente der certo, se fechar, a gente vai conseguir assistir o LFA aqui no Brasil, que vai ser falar muito bom. mais sobre o LFA aqui no podcast. Falar mais, exatamente. Né? Pra quem não sabe, hoje em dia nos Estados Unidos, o LFA é um dos maiores trampolins para o UFC dos eventos dos Estados Unidos, né? É o que consideram a categoria de base do UFC. Então, grandes nomes já saíram do LFA e foram pro UFC. Então... e se você vê quase todo o UFC... Tem alguém novo que tá vindo do LFA, a galera do Contender, tem muita gente do LFA também. Então, realmente é um evento que, pra quem gosta do MMA, pra quem acompanha, é um evento que vale a pena ficar de olho. Espero que o LFA passe no Brasil o quanto antes pra gente poder falar mais dele e assistir. E com certeza aí, quem gosta de MMA tem que estar de olho. E também instigar o meu irmão, né, o Ed, a trazer o LFA pro Brasil também, dar uma oportunidade pros brasileiros, né? E agora vamos falar de um cara... E se vier, venha pra Fortaleza. Lógico, se vier pro Brasil, Ed, tu nos trouxer pra Fortaleza. Então, assim, vamos falar também de Rafael Lovato, né, que soltou uma bomba no podcast pro Joe Rogan. A gente teve a oportunidade de falar aqui um pouco antes do podcast hoje com o meu irmão Ed, que é empresário do Lovato. Rafael Lovato, campeão do Bellator, e né, ele também autorizou a gente a falar. Lembrando que o que a gente fala aqui, a gente sempre pede autorização para ter certeza de que a gente não vai estar falando, né, coisas que não podem ser faladas. Mas enfim, Thiago, Rafael Lovato soltou o verbo no podcast do Joe Rogan, disse que antes da luta contra o Mousasi, na qual ele se sagrou campeão da categoria, ele teve um problema no cérebro, não foi isso? Isso. Se você entende inglês, eu te indico assistir esse episódio, tem 1h40, é um papo que o Lovato fala realmente tudo. Desde quando a luta caiu pela primeira vez com o Mousasi até ele fazer esse brain scan, essa tomografia, Tomografia de cérebro. E descobrir esse problema, mas aí, indo direto ao ponto, ele foi diagnosticado com uma doença meio que rara e genética, não tem nada a ver com a prática do esporte, mas foi encontrado várias manchas no cérebro dele. Tipo bolsas de sangue. Isso. Né? É praticamente isso. E aí os médicos até agora não sabem se ele vai poder lutar ou não. Não sabem qual é a gravidade desse problema, né? Um cara que já tem 10 lutas profissionais, é faixa preta de jiu-jitsu há muito tempo, foi um dos primeiros brasileiros campeões mundiais, ou um dos primeiros não brasileiros campeões mundiais de jiu-jitsu. Apesar do nome, muita gente pensa que ele é brasileiro. Apesar do nome, ele não é brasileiro. Mas treina lá com o Xande e com o Saulo na Ribeiro, é pupilo deles. Mas enfim, a gente não sabe se o Lovato vai voltar a lutar. Como eu falei, não é nada que venha da luta, não é genético. Ele nasceu com isso. Lembrando que isso foi antes da luta contra o Mousasi. Então, quando ele lutou com o Mousasi, que ele se sagrou campeão, ele já estava com esse problema. Ele conseguiu a liberação do Safe MMA, que é uma junta médica que analisa os exames dos atletas, e também conseguiu a liberação de um médico de Curitiba, né, juntamente com o Maurício, o técnico dele, que é irmão do André Dida, e fez a luta, ganhou. Então assistam, porque ele fala muito, ele faz você entender, para você que não luta ou nunca passou por isso, ou só treina, o que é um camp de luta de um atleta profissional. Os altos e baixos, a emoção, ele fala, várias vezes ele fala que, poxa, eu chorei, eu caí no choro, eu caí nos prantos. Então assim, você percebe que um lutador ele é humano, ele é normal. É um camp de 6, 7 meses, que você tem que comer pouco, você tá treinando muito, seu corpo tá tomando um castigo,
tem um lado emocional, então ele realmente passou isso muito, muito bem nessa entrevista que ele deu pro Joe Rogan. Isso. E realmente é sinistro, né? Você tá passando já por esse processo que é altamente desgastante, fisicamente e emocionalmente, e ainda tá passando por isso, de não saber se vai poder lutar. Essa era a luta mais importante da vida dele. O cara tava treinando há muito tempo pra essa luta, e aí se machucou no treino também, então juntou um bocado de coisa, ele conseguiu terminar o camp, foi lá e foi campeão. Então realmente é uma história incrível, incrível, incrível. Fico aí cada vez mais fã do Lovato Júnior, que o cara é sinistro. Então fica a dica, assistam lá o podcast do Joe Rogan. É 1h30, 1h40. 1h40, mas vale a pena você doar 1h40 minutos do seu tempo, se você entender inglês, porque não é legendado e nem dublado. Tivemos também Jungle Fight. Jungle Fight, não foi em BH, né? Foi numa cidade próxima ali a BH, eu acho. Próximo de BH. Tivemos o nosso companheiro aqui de podcast, Alex de Paula, que esteve lá com alguns dos seus companheiros de treino e alunos, né? O Rafael Cabeça, se eu não me engano, também ganhou. Todo mundo da BH Rhinos, que foi, acredito que ganhou também. Então, BH Rhinos, parabéns. Alex, parabéns pelo trabalho. Nossa companheira Vika estava lá batendo umas fotinhas lá, fez também. umas fotinhas. Acho que as fotos vão sair aí no nosso Instagram. Talvez, se você está ouvindo, elas já saíram, nem sei. E o Alex mandou um vídeo aí pra gente falando um pouquinho de como foi. Então, acompanhe esse vídeo agora. Fala galera, boa de mão na cara, meu nome é Alex de Paula, eu sou do Tempos de Luta, nós estamos aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, para falar do Jungle Fight 101 que foi realizado nessa última sexta-feira no Clube Iuca, em Contagem, Minas Gerais, onde teve a disputa de cinturão entre Deberson The Prince e William Souza. Nele eu tive a honra de acompanhar como corner meus 3 atletas, Max Gandra, Rafael Cabeça e o Anderson Michel, onde que nós tivemos bastante êxito. Nele também nós tivemos a Nayara, que é daqui da BH Rhinos. Foi uma vitória fulminante, com finalização mesmo, ela sendo uma jiu-jiteira brava. Houve um nocaute. O Anderson Michel, venceu no 3º round, com a finalização também, com triângulo. O Rafael Cabeça com a vitória surpreendente, onde que teve um nocaute no primeiro round, ou seja, o 3º nocaute, teve 3 lutas, 3 nocautes no primeiro round no Jungle Fight. E nós tivemos também atletas do clube de boxe, onde que é o meu clube, onde que a gente treina aqui a trocação, o strike, Fernando Almeida, Fernando Bendez, onde que venceu, mesmo entrando com 2 pontos de diferença, venceu logo no primeiro round, sem dar chance para o azar, logo um nocaute no primeiro round, e o Raider Martimiano na categoria até 84 quilos, onde teve a decisão dividida, que foi porrada para tudo quanto é canto. Foi um evento surpreendente, sensacional, e agora nós vamos para o próximo, que vai ser no Rio de Janeiro, no Jungle Fight 102, onde que eu vou estar aqui acompanhando o nosso atleta daqui, Marcelo Animal, que ele vai estar defendendo o cinturão na categoria até 84 quilos. Espero vocês, até lá, Agora, voltando do vídeo que vocês acabaram de ver do nosso companheiro Alex de Paula, daremos um salto para longe do MMA e falaremos um pouco da arte suave chamada Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, é isso aí. Jigoro Kano, muito obrigado pelo Jiu-Jitsu. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu comecei a fazer eventos, eu comecei a trabalhar com isso, com o entretenimento da luta, com Jiu-Jitsu, quando eu comecei o Triangle em 2014, que é um evento de lutas casadas de Jiu-Jitsu. Na época, né, a gente fez o Triangle já vendo que era um esporte que estava com potencial de se tornar entretenimento. E só agora o Jiu-Jitsu está explodindo mesmo assim, né? Com a vinda do Flow Grappling há alguns anos atrás, acho que há uns 5 anos atrás. Que foi um trampolim imenso para o Flow Grappling, foi sensacional. Foi um jump grande, passou a transmitir os campeonatos da IBJJF, Metamoris, hoje passa vários eventos de lutas casadas. E agora, mais do que nunca, o no-gi, o sem kimono, né, tá forte. Gordon Ryan aí deu um up muito grande. E só falando Gordon Ryan, ele tinha se aposentado, aí ele botou um post dizendo que estava voltando porque os americanos não estavam conseguindo segurar o barco. Então ele falou, papai, Gordon Ryan tá voltando atrás do... Liga esse trio motor, Ivete, nós vamos atrás desse trio fazer essa zorra, velho. Se eu não me engano, ele vai lutar no Third Coast Grappling. Third Coast Grappling é um evento muito bom, cara, muito bem organizado. Cara, tem muitos eventos bons, tem o Kasai... Tem o BJJ Stars também. BJJ Stars, que é aqui em São Paulo, do FEPA, um evento muito, muito bom mesmo.
mais eventos gringos. O Third Coast Grappling tem alguns eventos na Europa, tem o Spider na Coreia. O próximo Abu Dhabi, né, que é uma coisa que há muito tempo vem, que ninguém valorizava. Isso. Hoje em dia está sendo mais valorizado por conta desse boom do grappling, né? Enfim, tem muito evento bom e, logicamente, uma coisa vai levando a outra. Quando tem mais evento, quando tem mais gente, vai se produzindo mais conteúdo, as academias vão melhorando. E esse ano é um ano muito bom para o entretenimento do jiu-jitsu. Graças a Deus, estão abrindo os olhos para isso, para transformar o jiu-jitsu mesmo em um produto de entretenimento. O Muito Mais Ação começou um podcast, então se você gosta de jiu-jitsu, te indico a acompanhar o podcast do Muito Mais Ação, é um canal muito bom. O Ali também tem um canal, o Mohamed Ali tem um canal muito massa no YouTube, e ele começou a fazer, eu achei genial o nome que ele botou, é Soltinho o nome, aí ele faz um soltinho com a galera, ele já fez com com Guilherme Mendes, fez com o André Galvão, fez com a galera. São papos aí de mais de 1 hora dos caras conversando. Não assisti todos ainda, mas estou tentando acompanhar. Realmente é um conteúdo muito bom. Se você gosta de jiu-jitsu, fica a indicação ao podcast do Muito Mais Ação e o próprio canal do Muito Mais Ação, o podcast e o canal do Mohamed Ali. E tem um streamer novo que está saindo aí esse ano, nacional, que é o BJJ Flix, que vai colocar documentário, vai passar transmissões ao vivo. Então 2020 vai ser um ano muito bom para quem realmente gosta e consome jiu-jitsu. Para quem é aqui de Fortaleza, vai ter um Triangle em julho, e a ideia é que tenha mais um depois também. Talvez aí, sei lá, mais perto de dezembro, que a gente sempre faz aí nessas datas, e dá certo. E é isso aí, vida longa ao jiu-jitsu. Espero que cada vez se torne mais esse produto de entretenimento, que as pessoas consigam consumir mais coisas do jiu-jitsu e que os esportes cresçam. É muito bom que o jiu-jitsu cresça e os esportes de grappling cresçam, porque as pessoas vão passar a entender mais isso dentro do MMA, e o MMA vai ganhar mais força ainda. É aquilo que a gente sempre fala também. Muita gente deixa de apreciar o MMA porque não entende do jiu-jitsu e do wrestling e da luta de grade. Só entende de porrada e quer ver todo mundo trocando porrada. E quando a luta vai para aquele grappling um pouco mais técnico, fica chato para quem tá assistindo. Então, quanto mais pessoas estiverem assistindo e consumindo luta agarrada, melhor é pro MMA também. Então, tá tudo conectado. Everything is connected. Eu concordo. Eu acho que realmente esse ano de 2020 o grappling, o no-gi vai ter um boom muito grande. Acredito que no Nordeste o Triangle vai ser responsável por liderar esse boom, né? E teremos outros eventos, óbvio, que no resto do Brasil e no mundo também são eventos que todo mundo tem que ficar de olho, porque sempre são os melhores do mundo se enfrentando no grappling, que se você nunca fez uma luta de no-gi, que é sem kimono, é uma luta muito dinâmica. Não tem pegada, as pegadas que tem são fáceis de ser tiradas, então você tem que pensar muito, e é uma luta de alto giro e... Tipo, não é favorável só pra quem é do jiu-jitsu e nem só pra quem é do wrestling. Você tem que saber ser muito bom nos dois pra conseguir chegar ao topo. Esse evento aí que passou sábado, eu acho, que o Cyborg foi campeão, cara, teve muita luta boa. Muita luta boa mesmo. Então vale a pena assistir esses eventos de grappling também. Eu confesso que eu prefiro bem mais o sem kimono do que o com kimono. Gosto mais de treinar e gosto mais de assistir o sem kimono, mas também gosto de um paninho. Pano é bom, mas eu também prefiro o sem kimono. Não sei se é porque por conta do MMA também. E você é um wrestler, né? O wrestling a gente já ajuda um pouquinho, né? Mas enfim, eu acho que o ano de 2020 vai ser o ano do grappling, do no-gi. E é isso, né? Hoje acredito que falamos de tudo, fechamos a nossa pauta. Se você chegou aqui até o final e ainda não segue a gente aí nas plataformas de podcast ou não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu like nesse vídeo e ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Eu acho que é importante isso de, sei lá, ajudar a gente. Exatamente. Lembrando, os recadinhos do final do podcast. Primeiro, aperta o sininho para saber toda vida que chegar um vídeo novo no canal, para você correr lá e assistir ou escutar no carro, ou fazer da forma que você preferir. Lembrando que toda vida que tem UFC, o nosso grande parceiro Zumbet HM Bets fez uma parceria com a gente. De toda vida que tiver UFC, a gente vai postar nos nossos stories. Você vai lá, vai printar, vai colocar na carinha lá de quem você acha que vai ganhar, vai repostar nos seus stories até meia horinha antes. E se chegar no final do evento e você tiver acertado todos os seus palpites, são R$500, 500 oncinhas ou 500 peixinhos no seu bolso. Não, 500 peixinhos aí é 50 mil. Mas esse seria bom, né?
Não, mas é só R$500, tá, gente? Seria 5 peixinhos, então Só 10 não, oncinhas. né? Porque você ganhar R$500 e não fazer Exatamente. nada, só acertar. Muita coisa. Entrou com nada. E lembrando, você não tá apostando nada. Você só, o seu dinheiro de entrada na aposta é o seu palpite. É o Meu seu palpite palpite. é fulano, fulano, fulano e fulano. Se você Acertei? acertar, R$500. Posta a minha mão. Putz, aí Marlos, ó. Paga o nego aqui, velho. Paga o nego aqui. Também queria mandar um parabéns pro Miguel. Miguel, que é lá da Black House, que estreou no Bellator de última hora e saiu com a vitória lindamente. Miguel, parabéns. Irmão Donzani, abraço, parabéns pra você também. Também vai lutar no Bellator agora, o próximo, então Donzani? vamos que vamos. É mesmo? Exatamente. Massa, não sabia. Vamos ver se a gente consegue Show. fazer uma entrevista com ele. Com o Miguel também, que a Vika já falou com ele. Ele disse que tá totalmente disposto, então... Donzani, pra quem não sabe, vai fazer uns vídeos de wrestling também pra um... Dei spoiler já. Dei spoiler. Pra um negócio que a gente vai começar coisando aí no YouTube. Pronto, tudo que eu posso falar é isso. E vai ter Donzani no wrestling. E o Thiago... Juntem as informações e descubram o que é. Thiago começa com coisa, aí termina o podcast com coisa também. E mandar um abraço especial para o nosso amigo Cobá, que faz Cobazinho, aniversário hoje. Parabéns, Cobazinho. Parabéns, Cobá. Hoje, Já, que no já caso não é já- hoje que você já- tá já- vendo, é hoje já- que a gente já gravou. ele aparece aqui entrando pela porta. Do nada ele aparece. Do nada, Ele ele é é aquele cara que passa o Réveillon sozinho, escorado num poste, bêbado com a garrafa de vinho na mão. Não, velho, o Cobá não é esse cara. Enfim, parabéns, Cobá. Eu sei que você acompanha também aí o nosso podcast, então fica um abraço especial para você. E é isso aí. E é isso. Eu não tô querendo terminar, não. Eu tô querendo ficar falando Eu mais. tô percebendo. Pessoal, se vocês estiverem em casa e tiverem que continuar escutando a gente, se vocês estiverem escutando a gente ainda, mesmo a gente falando esse tanto de baboseira, muito obrigado. Vocês realmente gostam muito do podcast e acompanham até o finalzinho. Até o finalzinho mesmo. E é isso. É, O Thiago vamos não tá terminar, querendo né? terminar, Não mas a gente tô, precisa cara, terminar. eu tô querendo ficar falando mais. Ele, diferente de outros dias, que às vezes ele quer terminar, hoje ele não quer Eu não terminar. quero. Lembrando que é domingo à noite, a semana foi cansativa, amanhã começa tudo de novo. Mas queríamos desejar bons treinos na semana pra vocês. Lavem o material de vocês, incluindo o kimono. Porque, meu irmão, Deixa a esse luva material no sol sujo. pegando um ventinho. Lavem a bandagem de vocês, por favor. Escovem o protetor bucal, caneleira, joelheira. Pessoal, não é tão difícil assim. É só um tempinho do dia que você leva no domingo pra lavar. Então, boa semana. Bons treinos a todos. Que vocês não se machuquem. E que também não sejam nocauteados naquele sparring que começa com 30% e termina com 80%. Aquele sparring da segunda-feira pra começar a semana bem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre. A gente se vê por aqui ou por aí. Valeu. Podcast Tempos de Luta.